pouco mais de um ano e meio atrás era lançado o primeiro vídeo aqui do Covil do Eremita. Era um vídeo falando a respeito de pantáculos planetários salomônicos, que inclusive também é o vídeo mais visto aqui do canal. Eu decidi apagar esse vídeo e refazê-lo, então hoje vai ser um remake do primeiro vídeo do canal, falando a respeito dos pantáculos planetários salomônicos, trazendo algumas informações a mais, trazendo algumas novidades, algumas coisas que eu aprendi também nesse meio tempo que eu quero compartilhar aqui com vocês, então fica nesse vídeo que hoje o assunto é pantáculos. Certo, pessoal, a grosso modo, para resumir a ópera, eu não quero que esse fique um vídeo muito grande, como foi o primeiro vídeo do canal. Pantáculos nada mais são do que talismãs. Mas no caso dos talismãs da tradição salomônica, os pantáculos de Salomão, que você encontra nas clavículas de Salomão, que é o grimório aí mais famoso dentro desse nosso universo da magia cerimonial da tradição salomônica, certo? Então, para quem não sabe, esses pantáculos se encontram lá nas chaves menores de Salomão, nas clavículas de Salomão, como queiram chamar. Eles estão catalogados por planetas, logo, como eu estava mencionando anteriormente, eles são talismãs planetários. Diferentes, por exemplo, de talismãs do Tratado de Alta Magia Vassariar, que é um outro grimório também bastante famoso, que tem um leque aí bastante interessante de vários pantáculos, de vários talismãs. Os talismãs do Vassariar, eles são ativados com orações, são ativados com a energia divina e energia cósmica. Enquanto que os pantáculos de Salomão, os pantáculos das clavículas, são talismãs ativados a partir de energias planetárias. E aqui que está o pulo do gato, aqui onde se encontra o principal erro das pessoas, que é achar que somente com a consagração de um pantáculo salomônico ele já está apto para uso. Diferente, novamente, de pantáculos como os presentes no Tratado de Magia Vassariar, que aqueles sim, de fato, apenas com uma consagração eles já se tornam efetivos de alguma forma, pois se alimentam de energia cósmica, energia divina diretamente. Os pantáculos salomônicos se alimentam de energia planetária, então é necessário, primeiramente, uma fonte de energia planetária para poder preencher, para poder energizar esse pantáculo, para que daí sim ele consiga te dar algum resultado. Existem pantáculos para os mais diversos fins, e esses fins eles estão catalogados de acordo com a correspondência planetária. A correspondência planetária nada mais é do que a matéria de estudo ocultista que nos ensina que existem várias virtudes, existem vários tipos de resultado que você pode conseguir através da magia cerimonial, mas cada uma dessas virtudes, cada um desses resultados, eles correspondem ou estão relacionados a alguma essência planetária, alguma virtude, alguma sefirote da árvore da vida. Então, por exemplo, resultados de fins amorosos ficam na linha da esfera de Vênus, resultados de fins de proteção, ataque e justiça ficam na linha dos resultados de Marte, do planeta Marte, e assim sucessivamente. Vale lembrar também que não se fala pentáculos, e sim pantáculos. Ué, Dalton, qual que é a diferença? Pentáculos vem de penta, de 5, pentagrama. Então normalmente são talismãs com base na figura de um pentagrama. Enquanto que pantáculo, pan, vem de todo, ou seja, todo tipo de figura geométrica ou todo tipo de desenho ali que preenche, que forma o talismã planetário. O processo de obter resultados através de um pantáculo ele se divide em três principais partes. A primeira dela, a fabricação do pantáculo, a segunda, a consagração do pantáculo, e a terceira e mais importante, que eu quero frisar aqui para vocês hoje, a ativação dos pantáculos através das energias planetárias. Eu vou falar um pouquinho aqui de maneira resumida sobre cada uma dessas etapas, começando pela fabricação. A fabricação, segundo as clavículas de Salomão, segundo o grimório onde se encontram esses talismãs, são poucas as instruções, mas são instruções que a gente já consegue ter um norte para se basear, para se fundamentar na hora de fabricar esses pantáculos. Basicamente, de regra, é dito para você fazer a fabricação dos talismãs em dia e horário de Mercúrio, ou seja, na quarta-feira, que é dia de Mercúrio, em horários de Mercúrio, então você trabalha somente dentro de dias e horários de Mercúrio, com lua crescente em signo de ar ou terra. São alguns pequenos detalhes, algumas pequenas regrinhas que são difíceis sim, e para você encontrar essa lua de signo de ar ou terra às vezes demora, então às vezes você fica aí mais ou menos uns 2, 3 meses esperando uma lua correta. As clavículas também falam a respeito de uma restrição sobre tempo nublado, não pode estar nublado, não pode estar chovendo, né, para você fabricar um pantáculo, do contrário ele não vai sair muito bem como planejado, ele não vai exercer o potencial dele por completo.
Então, basicamente, a fabricação se dá em dia e hora de Mercúrio. Para quem já conhece sobre magia cerimonial, sabe que o dia e hora de Mercúrio é um dia neutro, onde a gente fabrica a grande maioria das ferramentas, não só pantáculos, não só talismãs, mas também círculo mágico, tábuas da arte, baquetas ou quaisquer das outras ferramentas, né, da magia cerimonial, as ferramentas mágicas das liturgias. Então não ia ser muito diferente a respeito dos pantáculos. Os pantáculos você deve fazer ele em dias e horas de Mercúrio, porém com um pequeno adendo, que são as luas em signos de ar ou terra e também não pode estar chovendo. Vocês devem se perguntar, por que dessa dificuldade a mais de fazer um pantáculo? Né? Porque para fazer um círculo, para fazer um triângulo e tudo mais, a gente não tem essas restrições, essas regras a mais. Simplesmente porque, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na ativação, então vai fazer mais sentido quando eu falar a respeito do processo de ativação, mas como eu estava dizendo antes, os pantáculos de Salomão, a característica principal deles é que eles são alimentados com energia planetária. Então eles funcionam, ao grosso modo, como uma espécie de bateria astral, um receptáculo que armazena energia planetária ali dentro. Então, diferente de ferramentas como círculo, como baqueta, como espada, que não necessariamente são receptáculos de energia, que não necessariamente armazenam a energia de algum planeta, apenas tem ali pequenos traços de uma energia planetária ou divina, o pantáculo ele tem essa função de armazenar, né, de capturar ali a energia planetária, e através desse armazenamento da energia planetária, isso é despejado na sua realidade para te dar algum resultado em específico, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, eis a dificuldade, é por isso que o pantáculo ele é tão difícil de você fazer, por isso que ele tem essas regras a mais. Porque diferente da grande maioria das outras ferramentas da arte, o pantáculo ele vai ter a função de segurar, de armazenar a energia planetária bruta. E esse tipo de energia ela é muito poderosa, muito potente. Para quem pratica magia planetária sabe do que eu estou falando. Então se você não tiver um pantáculo, não tiver um talismã devidamente fabricado, devidamente preparado para tal função, que é o armazenamento de energia planetária, os resultados não vão surgir. Então aqui a gente já entra em outro ponto muito importante também, que é a respeito da qualidade de fabricação desses pantáculos. Você pode basicamente fazer pantáculos de várias formas, né, com várias matérias-primas. As mais comuns e que são indicadas até mesmo no próprio Grimório são metais, os metais correspondentes de cada planeta, então não é qualquer metal, você precisa usar o metal que é relacionado, o metal correspondente àquele planeta que você está trabalhando. Também é normalmente utilizado o pergaminho, ou seja, o couro, e também é utilizado o papel ou papiro. O que é mais fácil, o que é mais tranquilo para a gente trabalhar, convenhamos, é o papel. Dalton, quais que seriam as principais diferenças de você fazer um pantáculo de papel ou fazer um pantáculo de metal, né? Que seria o pantáculo de maior qualidade possível é o de metal. Ou também qual que seria a diferença para fazer em couro. Basicamente, pessoal, é justamente a capacidade de retenção energética. Tem gente que acha que pantáculo feito de papel ele não funciona, mas ele funciona sim. Ele só vai funcionar por menos tempo. A energia vai ficar sendo aplicada na sua realidade para te dar aquele resultado que está descrito no pantáculo por menos tempo. Então, por exemplo, dentro da minha experiência, dos pantáculos que eu faço de cartolina, eu faço de papel, eu consigo notar na minha realidade os resultados sendo manifestados aí de 2 a 3 meses mais ou menos. Quando chega ali pelo terceiro, quarto mês, a energia ela vai se esvaindo, né? Porque o papel em si, por mais que ele foi consagrado, por mais que ele foi preparado, ele não tem tanta capacidade de retenção energética, como tem, por exemplo, o couro, que tem um pouquinho mais, e como tem o metal. Agora, quando você faz um pantáculo no metal correspondente, ele vai funcionar muito melhor nessa função de armazenamento de energias. Então, os resultados que seriam manifestados em 2 ou 3 meses em um pantáculo de papel, ele facilmente pode se estender em um pantáculo de metal para 1 ano, 2 anos ou até mesmo resultados vitalícios. Então, eis a diferença. Tem muita gente que tem um preconceito sobre pantáculos ou talismãs feitos de papel ou de couro, mas essa é a diferença. Não quer dizer que não vai funcionar simplesmente porque você fez em papel. Quer dizer apenas que vai funcionar por menos tempo do que funcionaria um pantáculo feito conforme está descrito ou feito no metal correspondente daquela esfera planetária. É válido ressaltar também que todos os materiais que você for utilizar para essa fabricação, então, por exemplo, se você decide fazer um pantáculo de papel, que é o mais acessível para nós aqui hoje em dia, ou de couro, você vai precisar purificar todos os itens, todas as ferramentas que você for utilizar para tal. Então você purifica o papel, você purifica o couro, você vai precisar consagrar os pincéis, consagrar as tintas, ou seja, tudo aquilo que você usar ali na sua mesa de fabricação, você vai precisar estar com tudo devidamente purificado e consagrado, que é justamente para não contaminar o seu talismã, que vai ser um receptáculo de energia divina, de energia planetária pura, para não contaminar ele ou não sofrer nenhuma interferência por energias mundanas, por energias indesejadas
né, de itens que não estão devidamente exorcizados. Aqui no canal tem alguns vídeos a respeito, por exemplo, da água da arte, o incenso da arte, que são dois elementos que podem ser utilizados para purificação de itens. Você pode utilizar a água da arte para purificar couro, para purificar papel, pode usar o incenso para purificar o couro, purificar o papel, e purificar também as demais outras ferramentas. Só que é claro, também tem consagrações específicas para cada uma dessas ferramentas. Existe a consagração das tintas, existe a consagração dos pincéis, existe a consagração de outros elementos como régua, compasso, tudo aquilo que você for utilizar para dar vida, né, ao seu talismã, seja ele do material que for. Isso também já nos diz a respeito sobre métodos simplificados de fabricação. Tem muita gente que me pergunta, e vem perguntando desde que eu lancei aquele primeiro vídeo no canal a respeito de pantáculos, se dá para imprimir ou se dá para fazer de alguma forma mais simples. E a resposta que eu sempre dou é: olha, você pode até fazer impresso, mesmo que siga os dias horários corretos e tudo mais, só que você não vai conseguir consagrar todos os itens. Você não consegue consagrar uma impressora, por exemplo. Então, é um item que tem uma energia profana. Logo, o ato de você imprimir um pantáculo, mesmo que seja nos dias horários corretos, mesmo que seja nas luas corretas, isso não vai trazer uma qualidade de fabricação do seu item, certo? Então, novamente, a qualidade de fabricação, ela determina muito, tanto o ato, né, tanto do seu empenho de fabricação, quanto também da qualidade da superfície, papel, couro, papiro, metal, ele influencia no quanto que esse pantáculo, no quanto que esse talismã, ele vai ter o poder de retenção energética planetária para te dar aquele resultado por um número X de tempo, né, por um período X. Então, um pantáculo que é feito de maneira simplificada, ele não vai ter aí muita funcionalidade. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, observando na minha realidade, pantáculos feitos de papel, mas feito com absolutamente tudo, minuciosamente consagrado, pincéis, tintas, papel devidamente purificado com incenso e água da arte, réguas, compassos, tudo devidamente purificado, feito sob os dias corretos, feito nos horários corretos, na fase e signo da lua correto. E mesmo assim, dura aí cerca de 2 a 3 meses, o que eu particularmente acho pouco. Então, se a pessoa que vai lá e imprime o pantáculo e recorta e já leva para consagração para depois ativar, a probabilidade de que esses resultados eles não apareçam aí talvez nem por um mês. Então não vale a pena. É um investimento de tempo muito válido de você fazer. Então às vezes você vai querer pular uma etapa para gastar menos tempo ou de alguma forma se esforçar menos e ter menos trabalho na hora de fabricar o pantáculo. Só que o que é mais importante para nós, que são os resultados, depois não vai compensar, porque de que adianta você tomar esse atalho todo se depois o pantáculo ele vai funcionar só por um mês e aí todo santo mês você vai precisar fazer ritualísticas de ativação, porque, novamente, os pantáculos são, a grosso modo, baterias astrais que carregam energia planetária ali dentro. Então essa energia, ela é gasta, assim como qualquer outra energia, né, universal ou presente. Então, conforme os resultados vão se manifestando e as mudanças na realidade vão ocorrendo conforme o que está descrito ali no pantáculo, isso é ele gastando energia. Então vai chegar um ponto em que o pantáculo ele deixa de fazer efeito, que ele para de funcionar porque ele já não tem mais energia, ele se esgotou, a fonte, né, de energia dele se esgotou, e é necessário fazer uma ritualística de ativação, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre a ritualística de ativação. Então você vai ter que ficar trabalhando todo mês fazendo ritualísticas e gastando mais tempo, sendo que se você tivesse esperado para fazer com as ferramentas corretas, ferramentas consagradas, purificadas, nos dias e horários corretos e feito com as próprias mãos, tudo aquilo, pessoal, que a gente faz dentro das práticas da arte cerimonial, tudo aquilo que a gente faz com as nossas mãos, ela tem muito mais poder do que uma coisa mecanizada ou terceirizada. Então é válido você fazer, é importante, é bacana você fazer com as próprias mãos, porque isso depois vai te dar resultados, você vai colher os frutos desse trabalho futuramente. Então o pantáculo que você fez da maneira correta, fez com as próprias mãos, ele vai te dar resultados aí por cerca de 3 meses. Então você faz uma ritualística de ativação, ali a cada 3 meses você vai gastar cerca de 1h30 para fazer essa ritualística de ativação e vai usufruir de resultado por 3 meses. Então veja bem, é 1h30 de trabalho para resultados colhidos em 3 meses. Isso se você não fizer de couro ou de metal, né, cuja capacidade de retenção energética planetária é muito maior e pode ser até mesmo uma coisa que vai te dar resultado por anos. Então não compensa, pessoal, não é viável vocês pularem essas etapas e simplificarem o processo dos pantáculos, porque vocês vão se frustrar. Eu já fiz dessa forma. Eu não estou falando isso porque eu quero ser chato, mas sim porque eu já passei por isso. Eu já fiz espantáculos simplificados, eu já ignorei as recomendações dos grimórios e o resultado foi nada, simplesmente nada. Não deu resultado nenhum
o pantáculo não foi efetivo. Quando eu comecei a fazer os pantáculos da forma correta, da forma como está descrito nas clavículas, aí sim os resultados começaram a aparecer. Isso me abre também uma outra ponte aqui para eu debater com vocês, que é: quem deve usar um pantáculo? Essa também é uma coisa muito, muito importante. Algumas pessoas acham que os pantáculos eles são um sistema de prática individual, né? Que qualquer pessoa já pode começar a fazer pantáculos e consagrar-te vai ter os resultados com isso. Pelo menos, né, me refiro aos pantáculos da tradição salomônica, esses que são planetários. Pantáculos como o Tratado de Vassariá, eles têm um método de fabricação, consagração e ativação mais simples, então é mais válido iniciantes começarem pelos pantáculos do Vassariá. Agora, quando a gente fala de pantáculos da tradição salomônica, para que servem esses pantáculos ou quem deveria utilizar esses pantáculos? Magistas que já têm algum tipo de experiência dentro das práticas salomônicas. Então serve para quem pratica magia angelical e planetária, de maneira cerimonial, serve para quem pratica goétia. Por quê? Porque o processo de ativação, que eu já vou falar novamente a respeito disso, o processo de ativação ele consiste em você trazer energias planetárias para preencher o seu talismã, né? Colocar a energia planetária ali dentro do seu talismã. E para isso você vai ter que chamar, vai ter que invocar o que a gente chama de inteligências planetárias. E as inteligências planetárias elas só podem ser invocadas através de um método formal de cerimônia, ou seja, você vai precisar de todos os outros aparatos. Vai precisar de círculo, vai precisar de baqueta, vai precisar de triângulo de manifestação. Então uma pessoa que não tem domínio a respeito de magia cerimonial, que não tem domínio da tradição salomônica, das artes de invocação e evocação, ela não vai conseguir ativar da maneira correta um pantáculo planetário. Por quê? Porque as etapas elas são um pouco difíceis. Difíceis para quem está de fora. Agora, para quem já tem uma prática, agora para quem já é acostumado a fazer ritualísticas de invocação ou evocação, já vai ser uma coisa mais fácil. Por quê? Porque já tem a experiência prévia, porque já tem as ferramentas em mãos também. Então os pantáculos, na verdade, eles são ferramentas auxiliares, né? Para que serve então um pantáculo? Ele serve para potencializar um ritual. Todas aquelas virtudes que a gente tem ali, virtudes de amor, virtudes de cura, de proteção, de prosperidade, tudo aquilo você consegue obter entrando em contato com algum arquétipo planetário, entrando em contato com um arcanjo, entrando em contato com a inteligência, entrando em contato com o espírito olímpico. Então aquelas mesmas virtudes que estão ali nos pantáculos, você consegue obtê-las, né, através do contato direto com alguma entidade planetária. Mas aí que vem a ideia do pantáculo. O pantáculo ele funciona, novamente falando, como um receptáculo, né, uma ferramenta que vai armazenar a energia, para que essa energia ela fique com você por mais tempo. Então dessa forma, e também tem outros pantáculos mais funcionais, por exemplo, tem alguns pantáculos que podem ser utilizados em ritualísticas de goétia, pantáculos que infundem autoridade espiritual, pantáculos que forçam o espírito à manifestação e coisas do gênero. Então são pantáculos que você usa em outras ritualísticas, em outros sistemas, em outras técnicas, o que também é muito interessante. Então, para que serve novamente, para quem serve, perdão, os pantáculos? Os pantáculos servem para praticantes de magia cerimonial, que trabalham com anjos, que trabalham com inteligências planetárias, que trabalham com espíritos olímpicos ou que trabalham com daimons da goétia. Uma pessoa que não tem noção, que ainda não tem as ferramentas básicas da magia cerimonial, como círculo, baqueta, triângulo, as tecnologias e a liturgia dominada para conseguir abrir um portal e conjurar uma entidade, ela não vai conseguir, novamente falando, ativar um pantáculo, porque aqui, principalmente nos da tradição salomônica, existe esse detalhe da ativação. A fabricação e a consagração é uma coisa que todo mundo pode fazer, qualquer um pode fazer. A dificuldade se encontra na ativação. Para falar um pouquinho sobre o processo de consagração, é um processo, na verdade, bastante simples. Basicamente, as clavículas de Salomão recomenda para que você faça um pequeno círculo de consagração. Nesse círculo, ao meio, vai ser colocado um turíbulo ou um incensário, queimando aí alguns incensos correspondentes àquele planeta, né, que você está trabalhando. E aí você vai colocar dentro desse círculo também os pantáculos que você fabricou. Dessa forma, você vai, basicamente, incensar ou perfumar esses pantáculos ali dentro daquele círculo de consagração, vai fazer a leitura de alguns salmos, se eu não me engano são de 10 a 11 salmos mais ou menos, esses salmos são descritos lá nos capítulos que falam sobre a fabricação de talismãs planetários, dentro das chaves menores de Salomão. Depois que você faz a leitura de salmos, é pedido para que você passe incenso novamente sobre esses pantáculos e depois existe uma pequena oração de adendo, uma oração onde você finaliza a consagração dos pantáculos.
É um processo simples, relativamente simples ao meu ver, porque basicamente você precisa de um pequeno altar, esse pequeno altar, o círculo de consagração, um turíbulo, um incensário, coisa que a maioria já tem, um incenso correspondente àquela esfera, um incenso obviamente devidamente consagrado, tem vídeos aqui no canal também falando sobre como consagrar incensos de um modo geral, e aí é um processo simples, você vai incensar esses pantáculos, depois de incensar você faz a leitura de alguns salmos, e aí depois o pantáculo ele já vai estar devidamente consagrado. Qual que é a função, né, da consagração? A consagração ela vai tornar aquele pedaço de papel, aquele pedaço de couro, aquele pedaço de metal que está ali estampado com algum símbolo. Já quero falar sobre essa questão do símbolo, né, que levam nos pantáculos. A consagração ela vai tornar aquela ferramenta apta a receber a energia planetária. Então, na fabricação você dá vida à ferramenta. Na consagração você torna a ferramenta apta a ser um receptáculo de energia planetária e na ativação você preenche o receptáculo com a energia planetária. Dito isso, alguns podem fazer a seguinte indagação. Bom, então se eu simplesmente recortar um pedaço de papel, um pedaço de couro ou um pedaço de metal e consagrar ele e depois ativar, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Eis aí a moral do porquê que existem diferentes desenhos, né, diferentes expressões gráficas ali dentro dos pantáculos. Aquele desenho, pessoal, dos pantáculos, que são desenhos variados, eles nada mais são do que uma espécie de código, uma espécie de instrução para que a energia planetária, depois que é aplicada na ativação, ela saiba o que fazer. Então, normalmente, essas instruções são dadas através de simbolismos e também de palavras ou frases, como, por exemplo, frases dos trechos dos salmos, né, dos versículos dos salmos que ficam ao redor de um pantáculo. Então, aquele versículo ou os símbolos que estão ali dentro, né, do pantáculo, eles servem como uma espécie de código de programação, né, um código que vai programar, que vai instruir a energia planetária de o que necessariamente ela vai fazer na sua realidade. Se ela vai trazer cura, se ela vai trazer prosperidade, se ela vai trazer proteção, se ela vai trazer amor. Então a energia planetária ela vem pura para dentro do pantáculo, e se for somente um simples pedaço de metal, se for simplesmente um pedaço de papel que não foi consagrado, não foi preparado, né, nos dias e horas corretos, a energia da inteligência, a energia planetária, ela não vai conseguir se permanecer ali. E ela também não vai saber o que fazer, porque não existe nenhuma instrução do que ela deve fazer. Então você vai ter somente um pedaço de alguma coisa com energia planetária, porém sem função alguma. Porque a energia não sabe para onde ir, você não deu instruções, né, para onde que ela deve dar vazão. Então eis aí a moral, né, de ter os desenhos, né, de vários desenhos, de vários versículos de salmos diferentes. Isso nada mais são do que pequenas instruções para que a energia encontre o foco, encontre justamente o motivo que ela está ali e onde que ela vai trabalhar especificamente. Agora falando finalmente sobre o processo de ativação, que como eu disse é o processo mais importante aqui e é o que normalmente ocorre o erro. Muitas pessoas acham que a fabricação e a consagração basta para você ter resultados nos pantáculos salomônicos, mas não, novamente é necessário a energia de um planeta para preencher, né, para ativar aquele pantáculo. Do contrário, pessoal, eles não seriam catalogados por planetas. O motivo desses pantáculos estarem catalogados lá por pantáculos do Sol, pantáculos da Lua, pantáculos de Marte, de Mercúrio, etc., é justamente porque eles são movidos, eles são alimentados com energia planetária. Se eles não fossem alimentados com energia planetária, somente com energia cósmica ou divina, seriam como os pantáculos do Vassariá, por exemplo, que são pantáculos que não têm uma categorização planetária, certo? Então, como que se ativa um pantáculo? Eu já tinha mencionado isso anteriormente, mas vale lembrar. Você vai precisar invocar cerimonialmente, formalmente, a inteligência planetária. A inteligência planetária nada mais é do que a entidade planetária que vai fornecer essa fonte pura de energia planetária. E essa fonte ela vai ser aplicada ali dentro do pantáculo, dentro da ferramenta que você fabricou, para que ela ofereça, né, te ofereça algum tipo de resultado, te ofereça alguma mudança na realidade. Existem outras maneiras também de ativar pantáculos, como por exemplo, através do arcanjo da esfera. Também tem métodos menos convencionais, como por exemplo com os espíritos olímpicos. Funcionam até que funcionam, só que originalmente as inteligências planetárias são os seres aí do mundo astral que são relacionados a esses trabalhos talismânicos, porque a energia delas é mais condizente com essa questão planetária, enquanto que arcanjos e espíritos olímpicos não têm tanto da vibração planetária. Tem correlação com os planetas,
porém não são entidades que habitam aqueles planetas, enquanto que as inteligências planetárias elas habitam o astral daquele planeta, logo elas conseguem trazer uma energia um pouco mais intensa, mais pura, mais bruta, e aí você deposita, né, ela deposita essa energia dentro do pantáculo, através do símbolo ou das instruções gráficas que tem ali no pantáculo, essa energia ela sai dali e começa a agir na sua realidade de um modo geral, para começar, né, a fazer essas mudanças aí na sua realidade. Então o sucesso da ativação de um pantáculo depende única e exclusivamente da habilidade e do conhecimento do magista de saber abrir uma cerimônia para montar um altar e nesse altar chamar a inteligência planetária ou o arcanjo correspondente daquela esfera também. Então por isso que eu falei anteriormente que esse tipo de ferramenta, né, que são os pantáculos, os talismãs planetários, eles são mais indicados para quem já tem aí alguma experiência, para quem já saiba como fazer isso, né, para quem já tem as ferramentas da magia cerimonial que vão possibilitar a invocação da inteligência. Aí, através da invocação formal dessa inteligência, esses pantáculos eles são colocados sobre o altar e através de um pedido formal perante, né, a consciência ali da inteligência, ela deposita a energia dela nesses pantáculos e aí sim eles já estão devidamente prontos para o uso. E se você quiser aprender na prática como fabricar, consagrar e ativar um pantáculo, eu te convido a conhecer a nossa escola de magia cerimonial, o Covil do Eremita Academy. São só R$ 29,90 por mês para você aprender aí todos os conceitos básicos da magia cerimonial, angelical e planetária, desde fabricação de ferramentas, e nós também temos aí 3 aulas especialmente para tratar a respeito dos pantáculos planetários de Salomão, aulas em vídeo, aulas práticas e com material de apoio. O link vai estar aqui na descrição. Então é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo aqui possa ter sido útil para você de alguma forma a entender no que consiste um pantáculo, quem deve ou para que a gente deve utilizá-los, o que consiste a fabricação, a consagração e também a ativação. As clavículas de Salomão, as chaves menor, elas têm um defeito, ao meu ver, na organização didática desses conhecimentos, que é justamente várias lacunas no processo. Então, em um capítulo você encontra a respeito da fabricação, outro capítulo bem distante você encontra a consagração. Na verdade, pouco se fala a respeito da ativação dos pantáculos dentro das clavículas de Salomão, pouquíssimo também se fala a respeito da ativação segundo as inteligências, né? Ou pouquíssimo se tem informações sobre as inteligências planetárias. Então eu sempre tentei fazer esses vídeos aqui, desde o primeiro vídeo até esse vídeo aqui, justamente para clarear um pouco mais a ideia sobre os pantáculos, que a princípio pode se parecer uma coisa muito difícil, dada essa falta de informação, mas uma vez que a gente organiza a linha de raciocínio, organiza os fatos e a metodologia acaba se tornando uma coisa mais simples. Relativamente simples, porque como eu falei, é um processo que requer experiência, é um processo que requer aí, sabe, já uma vivência, uma certa vivência, relativa vivência dentro das ritualísticas, né, de magia cerimonial. A pessoa precisa já ter algumas noções básicas da magia cerimonial, principalmente para a etapa final, a etapa número 3, que é justamente a ativação através da invocação de uma inteligência planetária. Então, para isso requer-se ali algum tipo de experiência ou noção básica desse sistema. Isso já serve também justamente para orientar algumas pessoas para que não procurem formas, não procurem atalhos, né? Como eu disse, não existem atalhos. Você pode até pegar um atalho, porém a probabilidade de você se frustrar ou de não ter nenhum resultado é grande, tal como eu tive no passado, por exemplo. Eu quis fazer as coisas da maneira mais simples, quis pegar alguns atalhos, achei que somente a consagração funcionava e, na verdade, isso não foi bem assim, né? Não ocorreu da forma como eu estava esperando. Caso você ainda não tenha algum tipo de experiência desenvolvida dentro da magia cerimonial, você pode procurar, por exemplo, como eu já citei aqui várias vezes ao longo do vídeo, os pantáculos do Tratado de Alta Magia Vassarriar. Lá tem umas instruções a respeito do processo de consagração e fabricação desses pantáculos. Algumas coisas que já estão aqui no canal, como por exemplo água da arte, incenso, são coisas que você pode aprender também para estar aplicando. E lá no Tratado de Magia Vassarriar tem métodos mais simples, métodos que julgo eu que qualquer pessoa pode estar fazendo e consegue ter resultados também. Mas aí para quem quiser trabalhar com pantáculos da tradição salomônica, é necessário, infelizmente, uma experiência dentro das vivências da tradição cerimonial salomônica. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo novamente, espero que tenha agregado de alguma forma para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.